Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu estava numa empolgação que só vendo. Há muito tempo eu não me sentia daquele jeito. Leve, solta, livre, para fazer o que tivesse vontade, o que bem entendesse. Fazia 2 semanas que eu tinha terminado o meu namoro com o Júnior. Um namoro que, para falar bem a verdade, já não estava me fazendo bem. Pelo contrário, estava me sufocando. A minha prima, que sabia da minha insatisfação, até comentou, quando soube do rompimento: "Nossa, Camila, teu olho chega a estar brilhando." E realmente estava. De fato, eu estava muito feliz. Não que o Júnior fosse má pessoa, não é isso, mas é que quando deixa de gostar, a gente já nem suporta ficar perto. E era exatamente assim que eu andava me sentindo em relação ao nosso namoro, um namoro que já tinha fracassado. Presa, sufocada. E quando um namoro chega nesse pé, não tem mais jeito. A melhor coisa a fazer é cada um seguir o seu rumo. O problema é que, mesmo depois que a gente terminou, ele continuou não me dando sossego, porque ele não se conformou. Aparecia praticamente todos os dias na minha casa, tentando me convencer a reatar o namoro, embora eu continuasse dizendo que estava decidida. Júnior, acabou. Ele não queria aceitar. E eu ficava com pena, mas fazer o quê? Sabia que tinha acabado. Só que, verdade seja dita, o fim daquele namoro não era o único motivo para eu estar tão empolgada. A gente tinha combinado de descer ao litoral no feriado do carnaval, junto a um grupo de amigos. E nesse grupo havia um carinha por quem eu andava muito interessada naqueles últimos tempos. Um rapaz que, inclusive, foi um dos motivos que me fizeram criar coragem e terminar aquele relacionamento que já durava mais de 2 anos. Olha, se não fosse pelo André, quem sabe eu nem tivesse desmanchado. Quem sabe tudo estivesse na mesma. Quando a minha prima veio me contar que ele também ia à praia, eu já fiquei fazendo planos na minha cabeça. Principalmente depois de saber que ele tinha perguntado a ela se eu também iria. Ou seja, também deveria estar a fim de mim. Eu não via a hora de chegar aquele feriado. Passei aquela semana todinha contando nos dedos os dias que faltavam. Não é assim quando você está apaixonada? Eu não sabia se estava apaixonada já, mas que estava a caminho, isso estava. Fiquei imaginando nós 2 sozinhos naquela praia. Eu completamente livre e desimpedida, pronta para viver uma nova história de amor. Meu Deus, quanto tempo eu não ia à praia sozinha. Antes de concordar em descer com eles, eu ainda tomei o cuidado de perguntar se alguém tinha convidado o Júnior para ir junto, já que ele também fazia parte do mesmo grupo de amigos. E pelo menos até onde eu sabia, por conta do nosso rompimento, ele andava tão desanimado que não queria nem saber de praia.
Ao saber disso, me senti mais segura. Eu e a minha prima acabamos indo de ônibus no sábado. Chegamos à praia um pouquinho antes do meio-dia. A maioria do pessoal já estava por lá. Alguns, inclusive, já tinham descido na sexta-feira à noite. O André, pelo que me contaram, era um deles. Olha, eu estava ansiosa demais. Só que, no que chegamos à casa, eu me deparei com uma cena que, francamente, não estava esperando. Meu ex-namorado também estava lá, no meio da turma. Foi o primeiro em que bati os olhos. Ainda cochichei com a minha prima. Mas, Célia, você não me garantiu que ele não vinha? Se eu soubesse, teria ficado em casa. Sabe quando você perde o rebolado? Foi o que aconteceu comigo. Perdi completamente o rebolado. Olha, minha vontade era de dar meia volta na mesma hora. Eu sabia que com o Júnior ali, a minha vida não ia ser nada fácil. Ele, com toda certeza, não ia me dar sossego. Ia ficar na minha cola o feriado todo. Bem próximo dele estava o André. Dali do portão, vi que ele olhou na nossa direção e, mesmo sabendo que o Júnior não ia me deixar em paz, foi inevitável sentir aquela coisa gostosa por dentro. Aquele pressentimento de que alguma coisa boa estava para acontecer. Meu Deus, eu estava gostando tanto desse cara. Repito, ainda não sabia se era paixão. Mas se não era, faltava pouco, muito pouco. É como eu disse, não fosse por ele, eu talvez nem tivesse terminado o meu namoro com o Júnior. Apesar de já não estar me sentindo feliz a seu lado há muito tempo. Enquanto eu cumprimentava o pessoal, meu ex-namorado não tirou os olhos de mim. Ficou me seguindo o tempo todo. Eu chegava a sentir as costas ardendo, só para se ter uma ideia. Me senti até meio sem jeito quando cumprimentei o André. Quando trocamos aquele beijinho no rosto, senti até um arrepio. Há quanto tempo eu não me sentia assim? Pressenti que, apesar de tudo, aquele feriado prometia. Tudo bem, não era a situação ideal. Meu ex-namorado estava ali. Eu esperava que ele estivesse bem longe. No entanto, ele estava ali. Só que mesmo assim, a vontade era tanta que, em vez de desistir, eu continuei esperançosa. Era tanta vontade de chegar perto do André, conversar com ele. Lá pelas tantas, se fosse o caso, até confessar o que estava sentindo. Então, mesmo que meu ex-namorado estivesse ali, eu não desisti. Na minha cabeça, havia ainda esperança. Só que, já na primeira oportunidade que teve, o Júnior já veio para o meu lado. E aí, Karina, tudo bem? Você nem me cumprimentou? Na verdade, eu tinha cumprimentado, mas de longe, assim com um aceno de mão. Mas, meu Deus do céu, o que ele queria? Um beijo na boca? A gente tinha terminado. Ele então perguntou se tínhamos chegado bem, como é que tinha sido a viagem. Depois começou a marcação. Karina, será que a gente podia conversar um pouquinho, num outro lugar, assim, mais distante? Conversar o quê, Júnior? Conversar da gente. Tem umas coisas que eu preciso te falar. Mas que conversar da gente? Nós já conversamos tudo que havia para conversar. Júnior, por favor, não comece com essa ladainha de novo. Olha, eu acabei de chegar. Nem cumprimentei o pessoal ainda. Depois a gente conversa, tá bom? Falei aquilo e já fui me afastando. Percebi que de longe o André me acompanhou com os olhos o tempo todo.
Será que ele tinha ficado com ciúmes ao me ver conversando com meu ex? Foi o que me perguntei. E confesso que isso me fez um bem danado. É bom saber que a gente desperta ciúmes em alguém. A minha prima, que já tinha me falado que ele estaria interessado em mim, a certa altura veio me perguntar: e aí, Karina, conversou com o André? De que jeito? Você não viu o Júnior no meu pé o tempo todo? O André deve estar até meio com o pé atrás. Se bem que ele não parou de olhar na minha direção. Ai, Célia, será que ele está afim de mim mesmo? Claro que tá, boba. Já não te falei? Aliás, se você quiser, eu dou um despiste no Júnior. Chamo ele para ir no mercado comigo, para ir na praia, eu faço qualquer coisa. Aí você fica com o caminho livre. Ai, Célia, eu não sei lá, viu? Prefiro deixar as coisas acontecerem ao natural. O fato é que, com o meu ex-namorado por perto, realmente ia ser muito difícil acontecer alguma coisa entre mim e o André. Se não impossível. Os dois não eram tão amigos assim. Mas eu tinha quase certeza de que, com o Júnior ali no meu pé, o André jamais se aproximaria. Apesar de não parar de me olhar um segundo sequer. Problema é que o outro não me dava sossego. Sabe, pessoa inconveniente, que não se toca, que não dá folga. No começo, na hora de desmanchar o namoro, eu fiquei até com pena. Só que ali agora, com aquela marcação dele em cima de mim, eu estava até com raiva. Mesmo lá na beira do mar, no dia seguinte, em vez de ficar com os outros rapazes, o cara não saiu de perto de mim. Ficou me vigiando o tempo todo. E só eu sei o quanto isso me tirou do sério. Puxa vida, a gente não tinha mais nada. Não éramos mais namorados. Eu já estava a ponto de lhe dar um passa-fora. Se ainda não tinha feito isso ainda, era em respeito a tudo que tínhamos vivido no passado. Só que a minha paciência já estava chegando ao fim. Quando escureceu, a gente fez um lanche lá na casa e, vendo que o André não ia mesmo tomar a iniciativa, resolvi tomar a dianteira eu. Meu ex continuava de olho, só que mesmo assim eu estava tão cheia, eu estava tão estressada, que não quis nem saber. Me aproximei, assim como quem não quer nada, puxei conversa com o André, até que lá pelas tantas perguntei: escuta, você não quer dar uma volta comigo lá na areia? Tá uma noite tão gostosa. Ele sorriu assim, meio sem jeito. Querer eu até quero, né, Camila, mas será que não vai dar confusão? O teu ex-namorado não tira os olhos da gente? Ah, azar o dele. Não quero nem saber. A gente já não tem mais nada um com o outro. Tô livre e desimpedida. Mas e aí, vamos? Ele ainda hesitou, até que no final acabou concordando. Quando íamos saindo, meu ex se antecipou. Estão indo aonde vocês? Não dei a mínima. Nem respondi. Fiz que nem ouvi. Peguei o André pela mão e o puxei para fora da casa. Passamos por ele e tomamos o rumo do mar, que ficava pertinho, a menos de 5 quadras. Quando botamos o pé naquela areia, eu senti aquele ventinho gostoso. Estava uma noite tão linda. A praia estava deserta. De vez em quando, uma ou outra pessoa passava ali perto, mas havia um clima tão mágico ali sobre nós que simplesmente não prestávamos atenção em mais nada.
o barulhinho do mar, as gaivotas, aquela areia ainda quentinha do sol que tinha feito durante o dia. De repente a gente parou assim, um diante do outro, e eu já estava pressentindo que o tão sonhado beijo ia acontecer. Eu já estava sentindo que o tão sonhado beijo ia acontecer. Tudo contribuía. Foi quando eu escutei aquela voz. Karina, será que a gente podia conversar? Era ele, meu ex-namorado. Respirei fundo. O que você quer comigo, Júnior? Queria bater um papo com você. Ele falou aquilo e já se virou para o André. Escuta, será que você podia dar licença para eu conversar com a minha namorada, cara? Nessa hora, ouvindo aquilo, eu não me contive. Namorada, vírgula, Júnior. Ex-namorada. E a gente não tem mais nada para falar um com o outro, Júnior. Será que dá para você parar de pegar no meu pé? Pelo amor de Deus, eu já não tô mais aguentando. Tá louco? Você já tá sendo chato, sabia? Chato eu? Só porque eu tô cuidando de você? Mas que cuidando de mim, criatura? Quem foi que disse que eu preciso de babá? Júnior, pelo amor de Deus, largue do meu pé. Me deixe viver a minha vida em paz. É por causa dele, né? Foi esse mané aí que virou a tua cabeça. Eu sei que foi. Mas que virou minha cabeça. Largue mão de falar bobagem. Não tem nada a ver. Claro que tem. Eu sei que tem. Foi você, né, cara? Foi você que se intrometeu no meu caminho. E se for, Júnior? O que você tem com isso? Você não é meu dono, cara. Eu fico com quem eu bem entender. Pelo amor de Deus, vá embora. Não me deixe ainda mais estressado do que eu já tô. Suma da minha vida, Júnior. Durante todo esse tempo, o André não abriu a boca. Ficou acompanhando a discussão em silêncio o tempo todo. Sei lá, quem sabe tenha ficado com medo. Se bem que o Júnior nunca foi do tipo violento. Pelo contrário, ele sempre fez o tipo emotivo, que em vez de brigar, prefere chorar, guardar tudo para si. O fato é que falei poucas e boas para ele. Se ele tivesse um pingo de amor próprio, nunca mais falaria comigo. Na verdade, acho até que exagerei. Estava com tanta raiva que acabei desabafando. Depois fiquei até com pena. Ele fez assim uma carinha de choro que me cortou o coração. Aí, vendo que eu estava realmente falando sério, que não tinha jeito, começou a se afastar assim devagar, sem tirar os olhos de mim, até que sumiu no meio da noite. O problema é que nessas alturas, ele já tinha estragado todo o clima de romance que havia entre mim e o André. Já tinha acabado com a nossa noite. Tanto que ainda ficamos mais um tempo ali, um olhando para a cara do outro, assim, meio sem graça, até que resolvemos voltar para casa. E o fato é que depois que chegamos em casa, eu senti que o André ficou meio frio comigo. Ele meio que se distanciou. Eu senti que ele mudou. Tudo, claro, por conta da ceninha de ciúme que o meu ex-namorado tinha armado lá na praia. O Júnior, aliás, ainda não tinha voltado. Pelo jeito, tinha resolvido dar uma volta ali na praia para esfriar a cabeça, ou ido a qualquer outro lugar, sei lá. Enquanto isso, o pessoal estava combinando de ir para a avenida. Quando eu perguntei se ele também ia, o André já fez aquela cara de desanimado. Não estou muito afim não, Karina. Vai você, se diverte. Aliás, eu acho que vou até me deitar, descansar um pouco. Estou pensando em voltar amanhã para Curitiba. Voltar? Mas por quê? O feriado está só começando. Pensei que você fosse voltar só na quarta-feira, junto com todo o pessoal. Pois é, mas eu estou achando melhor voltar amanhã.
Eu deixei um monte de abacaxi no serviço para resolver. Bom, é isso aí. E de fato, já na manhã do dia seguinte, ele veio embora. Saiu tão cedo que nem se despediu de mim. Tudo por causa do meu ex-namorado. Com aquele chato pegando no meu pé daquele jeito, sabe-se lá o que deve ter passado na cabeça do André. Deve ter ficado com medo do Júnior. De ele acabar cometendo um desatino ou querendo briga, sei lá. Eu ainda tive de aturar muita coisa desagradável antes de vir embora. Naquela noite mesmo, depois da dura que lhe dei, o meu ex encheu a cara e só voltou para casa de madrugada, completamente bêbado. Naturalmente que armou a maior cena. Foi o maior fiasco. Um escândalo. Ele acordou todo mundo. Começou a chorar, a gritar que me amava, a dizer que ia se matar, se atirar no mar se eu não voltasse para ele. Um horror. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Olha, teve gente que até filmou para depois colocar na internet. Foi realmente uma cena lamentável. No fim, também resolvi voltar mais cedo. A minha prima continuou lá, mas eu acabei embarcando no ônibus de volta a Curitiba logo depois do almoço. O Júnior, de porre, dormiu o domingo todo e também nem me viu vindo embora. Melhor assim. Se estivesse acordado, com certeza ia querer voltar comigo. E aí eu acho que ia perder a paciência mesmo. Olha, foi uma pena tudo isso ter acontecido, porque praticamente acabou com as minhas chances com o André. Meu Deus, eu estava tão empolgada, tão cheia de esperança. Até nos falamos depois, mas ele achou melhor deixar a poeira baixar, para usar as suas próprias palavras. Só que já se passou tanto tempo, mais de 2 meses, e pelo jeito a nossa história, que nem chegou a começar, parou por ali mesmo. Eu fiquei muito sentida, muito magoada, pois já estava gostando dele. Tudo bem que não chegou a acontecer nada entre nós, nem mesmo um simples beijo, mas eu fiquei com aquela sensação do quase, engasgada aqui na minha garganta. Olha, foi uma pena tão grande. Mesmo hoje, apesar do Júnior parecer um pouco mais conformado, o André continua fugindo de mim. Não sei por quê. Às vezes eu ligo para ele, mando uma mensagem, mas eu sinto que ele meio que perdeu o interesse. E só eu sei como me senti percebendo a sua rejeição. Apesar de saber que ele também me quer, que ele também sente pelo menos uma atração muito forte por mim, essas coisas a gente percebe. Mesmo assim, resolvi não forçar a barra. Prefiro deixar que as coisas aconteçam de uma forma assim natural. Mesmo sabendo que agindo assim, talvez meu tão sonhado encontro com ele jamais aconteça. Já que depois daquele dia lá na praia, ele se afastou de mim. Olha que pena. Eu tinha tanta certeza de que estava prestes a viver uma linda história de amor. Só que não aconteceu nada. Ah, que pena. Acabou o que era doce. Acabou aquilo que, no fundo, nunca chegou a acontecer. Acabou o conto de fadas. Um conto de fadas bonito e que me fez sonhar, mas que só ocorreu mesmo na minha imaginação.